Talvez todos já tenham visto as imagens da volta à Espanha, o que aconteceu na etapa de Bilbao. Vamos ver imagens dos protestos pró-Palestina. Palestina Askadu! Palestina Askadu! Que loucura! O pessoal se joga, vamos ver outro vídeo para vocês verem. Tem outra subida parecida em breve. Cuidado com as bandeiras. Droga. Eu literalmente colocaram a bandeira na cara dele, literalmente. Vou colocar de novo. Imaginem a velocidade desses ciclistas que treinaram anos para completar a volta em segurança e vejam a loucura. Em breve, atenção às bandeiras. Droga. Bom. Vamos. Isso não... Não tem uma bandeira da Espanha. Não tem remédio nem solução. Muito delicado e muito complicado. E alguém está usando a volta ciclística à Espanha como cenário ideal para, e se dermos muita repercussão e muita cobertura... A etapa da volta de hoje foi marcada por essas imagens. Os protestos contra a guerra em Gaza. A organização decidiu que não haverá vencedor nesta etapa em Bilbao. E há vários detidos. Literalmente, o pessoal do evento está tentando impedir que esses caras com essas bandeiras, que é uma bandeira terrorista, é a bandeira da Organização para a Libertação da Palestina. Recordo que a Organização para a Libertação da Palestina foi um grupo terrorista responsável pela morte de centenas de judeus durante a Segunda Intifada, passando de 1000 vítimas. E agora eles estão balançando a bandeira e o que estão fazendo é tentando destruir essas grades para passar. Vemos a equipe Visma e já vai a formação de Jonas Vingegaard, que continua liderando o pelotão da volta. Literalmente estão tentando pará-los, estão tentando parar todos esses carros. Pessoal do chat, confirme pra mim. Houve feridos, não é? Porque eu vi em alguns lugares que teve gente com bandeira tentando derrubar ciclistas e aqui o pessoal do evento conseguiu pará-los. Aqui a Noélia nos diz: o governo espanhol não é o mesmo que os espanhóis. Vou ser sincero com você, Noélia. Eu sei que muitos espanhóis que seguem esta página apoiam Israel. Eu agradeço muito a vocês. Eu acredito que são muitos mais os espanhóis que estão do lado de Israel nisso. E não só do lado de Israel, mas também contra a barbárie do Hamas. Porque os espanhóis comuns sentem isso de estarem sendo cada vez mais invadidos pelo radicalismo exportado de países islâmicos. Vou mostrar a loucura do governo espanhol. Espanha enviará um navio militar da Marinha para proteger a frota global Sumud rumo a Gaza. Vocês sabem daquela história de uns grupinhos de influenciadores que pegaram uns barquinhos para tentar levar ajuda humanitária? Trouxeram caixinhas de leite em pó para bebês como ajuda humanitária deles. Nesse período, a flotilha nem saiu porque ficaram fazendo festas em Ibiza e outras coisas irrelevantes. Nesse período, Israel enviou toneladas ou centenas de caminhões. Há 2 dias, mais de 1000 foram destinados à ajuda humanitária. Enquanto influenciadores fazem isso por likes ou participam da guerra midiática financiada pelo Catar contra Israel, Israel realmente entrega ajuda humanitária, enquanto a Espanha envia navios de guerra, que ironicamente têm armamento israelense. Curioso. Mas para boicotar do lado de fora, Sanches tem os músculos muito grandes, mas quando chega a hora da verdade, sem, digamos, as concessões que Israel dá para a segurança espanhola, poderia colapsar. Falo de sistemas de cibersegurança. Muitos espanhóis nos apoiam. Este vídeo que fiz há um tempo com o canal JR, entre aspas, recomendo para vocês. O que ele nos explicou, no final, é que o caso de Sanches e sua hostilidade contra Israel é, acima de tudo, uma estratégia política. Todos conhecemos os casos que Sanches tem nas costas, né? Sobre corrupção, sobre o irmão, sobre a esposa, sabemos de todas as coisas que ele tem nas costas. E a melhor forma de desviar a atenção, assim como fazem todas as autocracias, é desviar a atenção para um inimigo externo. Uma causa à qual todos podem, digamos, se unir ou todos os seus eleitores, certo? Porque as pessoas que não apoiam o partido dele, mas sim uma Espanha estável, não apoiam essa causa tão psicopata, essa causa do Hamas. Antes de continuar, quero convidá-los para o Israel Jai, que é a comunidade. Se vocês fazem parte da comunidade Israel Jai, podem se comunicar comigo pelo WhatsApp e assim me ajudar a ter mais e mais ideias para esses vídeos. Várias dessas ideias vieram de pessoas na Espanha que me passaram informações sobre a situação aí. Se quiserem, podem ser membros do Israel Jai. Como se não bastasse,
Sanches está isolando a Espanha. Vejam só, Sanches ameaçou, ou melhor, já disse que não vai participar do Eurovision, que é um festival de música muito importante na Europa, que muitas pessoas gostam. Sanches não participará porque Israel estará presente. O mesmo no Mundial de Futebol de 2026, ele diz que se Israel participar dos jogos, então a Espanha não vai participar. Por favor, não participe. Por favor, Pedro Sanches, tire a Espanha e indigne ainda mais a população espanhola. Um evento criado para unir nações e evitar distinções como a Eurovisão busca minimizar a politização. A propósito, né, Zé, eu simplesmente acho que Sanches saiu da Eurovisão porque está ressentido que no ano passado Israel se saiu super bem. E a maioria dos votos da Eurovisão veio da Espanha. E a Espanha não foi tão bem na Eurovisão, para dizer de forma suave. Então, com certeza, Sanches, vendo essa disparidade, tem medo de passar por outra humilhação na Eurovisão. Então, provavelmente é por isso. Pedro Sanches está isolando a Espanha. Ouvi uma reflexão interessante de um youtuber que sigo. Esse youtuber que estou acompanhando se chama Oscar. Ele tem um canal chamado Green Space, que também possui outros canais. Mas ele traz reflexões interessantes. Eu não sei se ele estudou, geopolítica ou algo assim, mas ele tem uma intuição muito boa sobre o que está acontecendo. E ele me abriu os olhos para algo que também vou mostrar para vocês a seguir. Sobre essa ligação que existe entre as ditaduras de esquerda e as ditaduras islâmicas. E como uma precisa da outra para conseguir provocar esse colapso da liberdade. Quero compartilhar com vocês uma reflexão interessante do que ele disse e saber a opinião de vocês. Talvez eu discorde um pouco na nuance, mas ouçam o que ele diz. Por quê? Existe uma base, e eu não sou maquiavélico, mas tem uma base que eu acho fundamental de entender. Quando seu inimigo está errando, não o corrija. Quando seu inimigo está pisando na bola, não o corrija, deixe. E eu também não gosto de ver a política em termos de inimigos, mas é que eles mesmos estão se colocando nessa posição quando dizem que tem que acabar com todos nós. Então deixe. Ele comenta sobre o caso de Charlie Kirk, destacando que houve pessoas de esquerda que ficaram felizes com o ocorrido, mas acrescenta: veja, se a pessoa que é seu inimigo está cometendo tantos erros, em vez de ficar denunciando, você deveria simplesmente deixar ela tropeçar. Vou explicar o que penso, pois em parte concordo com ele. Recomendo muito esse canal, pois me abriu os olhos sobre temas que eu não conhecia. Já mostro exemplos para vocês. Por quê? Porque acho que muitas pessoas indecisas vão ver esses malucos e pensar: isso não é o que quero, claramente não é o que eu... Os mais radicais vão segui-los, assim você saberá onde estão. Caso contrário, eles se infiltram. Por isso não concordo com o que aconteceu com Destin. Deixem ele errar. Eu concordo que tem pessoas que se afastam muito quando ficam enojadas com esse tipo de assunto. Eles percebem a hipocrisia, como na questão da flotilha e nos ataques a ciclistas, e tirar a Espanha da Copa do Mundo. E as pessoas não se importam com isso. Eles veem a loucura que é o Hamas, comparam com a democracia utópica e multipluralista que é Israel, e percebem que não há proporção alguma. Uma pessoa, se perguntarem para ela, onde você prefere viver, sob um governo do Hamas ou sob um governo de Israel? As pessoas escolheriam 1000 vezes o de Israel. Ou seja, ninguém, nem mesmo um jihadista psicopata, escolheria o do Hamas. Por isso, na verdade, os jihadistas, os mais radicais, para onde eles vão? Eles não se mudam para o Iraque, não se mudam para a Síria, eles se mudam para a Europa. De qualquer forma, essa é as pessoas percebem essa hipocrisia e por isso muitas pessoas se afastam desses assuntos. E ele está certo nisso. Eu, por outro lado, não concordo muito que seja simplesmente uma questão de deixar as coisas acontecerem por si só. E como as pessoas percebem que ali está o mal, então o bem vai triunfar. Isso está correto a muito longo prazo, e é porque o bem decide tomar atitudes para que o mal não triunfe. Acho que o mal deve ser combatido e é preciso levantar a voz. Na verdade, esse youtuber Oscar não é ingênuo. Deixa claras suas posições e as desenvolve bem. Por isso disse que essa é só uma das várias reflexões do canal dele. Esse youtuber me fez repensar a questão de Cuba. Muitas vezes eu deixei Cuba passar despercebida, porque a gente fala muito sobre os países que fazem barulho, né? Como Gustavo Petro, Maduro. Mas existem países que passam despercebidos, passam abaixo do radar e estão passando por crises terríveis por culpa de seus governos. Na África temos inúmeros casos, na Ásia nem se fala, e um desses casos é Cuba. A ditadura de Cuba dizimou a população. Não é algo que se vê muito abertamente. E agora vi um
tipo por esse youtuber que é de lá, e ele sabe na pele o que aconteceu com a ditadura e quais são as consequências do que a população vive. E o interessante desse youtuber é que ele consegue contrastar entre como é a vida nos Estados Unidos, já que agora ele pode ter acesso ao capitalismo americano e tudo isso, versus como era a vida em Cuba. Então, me parece um tipo de contraste que as pessoas que são progressistas no Ocidente não viveram na pele. No meu caso, como sabem, servi no exército, participei de guerras e defendi minha nação. E por isso, na pele, eu sei o que estamos enfrentando. Os progressistas lá tentando derrubar ciclistas na Espanha e tentando fazer todos esses gritos e selfies em barquinhos, trazendo fraldas para Gaza, sendo que Israel já enviou toneladas de fraldas nesse mesmo tempo. Eles não viveram na pele o que é uma crise. Vou mostrar para vocês um vídeo que me comoveu muito sobre a situação em Cuba. Chegou a coisa boa. Chegou a coisa boa. Me conta, me conta. Já isso é demais. Vou me colocar ali. Não, se acalma, se acalma. Vamos ver isso. Atenção, ventilador é luxo. Ai, mãe. Meu Deus. Olha como ele está bonito. Coloque seu pacotinho de leite aí para continuar guardando. Para que continue aí, sim, sim, sim. Mesmo que você tenha só um pouquinho agora. Super. Calma, Eduardo, já chega. Não se preocupe, já passou. De vergonha. Ai, detergente. Detergente, Emília, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Lembre-se de tudo, mesmo que você tenha agora, guarde para depois. Guarde para maio? Guarde para maio. Olha, iogurte de bananinha. Isso é fome. Isso sim é fome. Olha os músculos dessa pessoa. Isso sim é fome. Vocês viram, e eu tenho um vídeo sobre a fome em Gaza, como eles chamam. E vejam, comparem a população que Israel envia toneladas para que a população possa ter alimentos de graça. A propósito, esse vídeo vocês podem ver depois, tá? Mas em Gaza já estão vendendo o iPhone 17. Ontem vi uma propaganda do iPhone 17 em Gaza. E aqui em Cuba, trazer um ventilador é um luxo. E em Gaza, se está entrando um iPhone 17, do que diabos o mundo está falando sobre fome? Se eles conseguem trazer iPhones melhores que o meu, como o iPhone 17, um luxo que nem países da América Latina têm. Então essa é a grande diferença. Existem problemas no mundo que nenhum desses woke se importa. São causas que não interessam a eles. A moda sempre vai estar no que chama atenção, que é a moda. Contra o judeu, no caso da Espanha em particular, carregam uma história muito pesada sobre o judeu. Há pessoas que já despertaram e estão fazendo reparação dessas coisas do passado da Espanha. E são vocês que estão no público, né, que querem reparar essa história. E são muitos espanhóis, muito bons que estão fazendo isso. Mas existem esses wokes que, como estão desprendidos de sua cultura, e como agora estão com todo esse universalismo progressista e toda essa globalização, e que o pós-modernismo, e nenhuma cultura é pior que a outra, mas sim, existem culturas piores que outras, desculpa, existem culturas que reprimem mulheres, existem culturas que são piores, é preciso dizer a verdade. Então, esses wokes, como não têm nenhum ponto de referência, porque abandonaram sua cultura, né, abandonaram sua religião, abandonaram seus valores, então precisam se apegar a alguma ideologia, e a única ideologia que faz eles se sentirem parte de algo é balançar uma bandeirinha. Como esse analfabeto dos comentários, Saul Álvares, que coloca um emoji da bandeira da Jordânia porque nem sabe qual causa está apoiando. Essa é a bandeira da Jordânia, Saul. Vocês são analfabetos assim mesmo, são ignorantes, não entendem do assunto, apoiam uma causa que não compreendem, mas nem tudo é ruim na Espanha. Há vozes na Espanha que ainda me dão esperança de que a Espanha pode ser salva desse futuro terrível que se aproxima, e uma delas é esta. Além de arriscar a integridade dos corredores, prejudicaram a imagem da Espanha. Porque o que resta, um país que de maneira violenta... Isabel Ayuso é quem, digamos, dirige o governo de Madrid, né, especificamente. E aí ela está falando sobre o que aconteceu com os atletas. E há vozes que não gostaram disso. E uma delas é a grande Ayuso. Atenta contra os atletas. Poderia ter causado sérios danos a muitos deles, inclusive lesões que poderiam ter arruinado, claro, sua temporada e não sei se até suas carreiras.
Tratamos os atletas do nosso país de forma violenta. Não é a primeira vez que se atenta contra participantes israelenses, já houve atentados na história. Participantes, como nas Olimpíadas de Munique, sofreram boicotes? Muitos talvez não lembrem, pois isso ocorreu diversas vezes contra Israel e o povo judeu ao longo da história. O que ela diz chama muita atenção. Não é a primeira vez que judeus são atacados nos esportes na Europa. Tem um vídeo sobre a Copa do Mundo de Munique, assistam. E não é a primeira vez que em solo espanhol se faz algo assim com o judeu. Fico feliz que existam pessoas com memória histórica, como Ayuso e muitos de vocês. Nos anos 40 e 50, logo após o Holocausto, isso continuou e parece que temos que nos acostumar. Na Guerra dos 6 Dias, vários estados muçulmanos tentaram novamente destruir Israel. Mas agora tentam fazer isso de novo, disfarçados de um interesse que não é real, como quando dizem que se importam com os animais ou com a pobreza. Literalmente. É que não se importam. Vejam o caso de Gustavo Petro na Organização das Nações Unidas protestando pelos... E vamos lá, qual é o caso da Colômbia? Na Colômbia, há quase 80 anos de guerra civil, mas isso não importa para Gustavo Petro. Ou o caso da frota. Vocês sabem quanto vale cada um dos iates da frota que estão construindo, a frota humanitária? Por dia, pelo que vi, cerca de 6 mil euros, ou seja, por favor, se algum de vocês tiver 6 mil euros para me emprestar assim, de passagem, sejam bem-vindos. E esse é o gasto com a frota, que já dura muitos dias. E para quê? Para terminar em Ibiza, fazendo festas e tirando meleca como Greta Thunberg. É o que diz Ayuso aqui. Exatamente. Esses grupos eles são hipócritas. Fizeram tudo aquilo com as mulheres israelenses em 7 de outubro? Algum protesto das feministas? Não. Quando o Hamas reprime mulheres, todas apoiam o Hamas. Ayuso é precisa com suas palavras e fico feliz por existirem pessoas que estudaram história, pois ela cita a Guerra dos 6 Dias. Ela não fala isso como narrativa, mas baseada no que é, no processo histórico que nos trouxe até aqui. Mentira. É tudo mentira? Sempre tudo mentira. Que nada. Não é por aí. Eles criticam a única democracia liberal do Oriente Próximo, mas nunca questionam suas ações. Vou apresentar outra voz coerente da Espanha, o prefeito de Bilbao. A imagem repetida em todos os meios de comunicação. Isso ocorre após o retorno dos ciclistas em Bilbao e é o que o prefeito vai declarar. De um Bilbao, ou melhor, de um grupinho que não nos representa em nenhum sentido, aos e às incívicos e imprudentes causadores da decisão final na etapa de ontem. Será que o objetivo realmente era solidarizar-se com a Palestina e denunciar a participação da equipe que leva o nome de Israel? Sério, tenho muitas dúvidas. Hoje são reconhecidos... Esse sarcasmo é muito pertinente. Obviamente, esse nunca foi o ponto. O ponto sempre foi ser antissistema, anti-liberdade. Por serem um grupo de incivilizados e intolerantes que serão lembrados como os grandes heróis de destruir a boa imagem de Bilbao e a imagem do País Basco, a imagem da torcida do ciclismo em um evento nesta cidade. E ainda por privar o restante da população de um evento esportivo. Aos partidos da oposição da prefeitura... Ele tem razão, e eu já havia pensado nisso. Como israelense, fui muitas vezes para a Europa, especialmente para a Espanha, onde ia 2 vezes por ano. Para Bilbao, depois de ver isso, acho que eu não visitaria. Me parece um lugar hostil para pessoas como eu, que abertamente me identifico como judeu. Estes são os tzitzit, as vestimentas que nós judeus usamos, e minha kippá. Ter que esconder minha identidade porque um grupo de malucos pode me agredir, prefiro evitar ir a Bilbao. Esse é o meu caso. E realmente, como disse o prefeito, passaram uma má imagem. Enquanto isso não for resolvido, judeus como eu não nos sentimos seguros nesses lugares. Eu prefiro me resguardar e evitar problemas desse tipo. Espero e desejo que ainda esta manhã saiam para condenar e reprovar a atitude incívica e irresponsável das pessoas que quebraram as barreiras, jogaram panfletos durante a corrida e colocaram em risco a segurança dos corredores. Com essas bandeiras, com paus longos que invadiam a estrada, que apontem aqueles que impediram que aproveitássemos o final da corrida. Não sei se já mencionou que houve ciclistas feridos
nem se isso foi depois, pois ocorreram outros protestos depois deste. Prejudicaram a imagem desta vila e levaram seu protesto legítimo a comportamentos ilícitos e reprováveis. É sempre assim, vão se acostumando ocidentais, vão se acostumando que começa dizendo: ah, não, quem critica o Islã é islamofobia. Então não, a causa pelos pobres habitantes de Gaza nunca, né? Mas não. E a linha entre essa sensibilidade, essa dawa, e a linha entre essa linha, a dawa, e passar para o jihadismo é muito, muito tênue. Entre a violência desse tipo de grupos, dessa aliança entre a esquerda e o Islã, a linha é muito tênue. Países como o Irã caíram assim. Aqui, por exemplo, comentam marques com bandeiras da Espanha e do Irã. Parece que estão seguindo esse caminho, já que o Irã é um dos piores lugares para viver. É uma ditadura islamofascista onde reprimem as mulheres, as minorias, onde há uma corrupção sem limites, onde a economia é um fracasso. Eles têm petróleo infinito, mas ainda assim estão em colapso social. E como começou a queda do Irã? A queda do Irã começou quando a esquerda se aliou com os islamistas. Foi assim que começou. Então os socialistas do Irã disseram: bom, vamos nos libertar do governo do Shah, porque havia uma monarquia. Vamos nos libertar. Eles se uniram aos islamistas, derrubaram o Shah e, em seguida, os islamistas eliminaram a esquerda um por um. Assim temos o Irã atual, um dos países mais sádicos e exportadores de terror mundial. Então sim, a distância entre atacar pessoas de bicicleta e o que espera a Espanha não é muito grande, essa distância. Vou apresentar outra voz coerente, Antonino de Gimenez, professor de Economia Europeia. Na Europa, ser nazista é proibido por ser antissemitismo, mas ser pró-palestino é permitido, apesar de também ser considerado antissemitismo. Considerando, Israel enfrenta o Hamas de um lado e ao norte o Hezbollah, com 150 mil militares preparados. A comparação entre o nazismo e o Hamas, o palestinismo, na verdade, não é descabida, é acertada. Na verdade, as origens do palestinismo estiveram lado a lado com os nazistas. Já comentamos várias vezes em nossos vídeos sobre Amin al-Hussein, grande amigo de Hitler, etc. Já discutimos isso em vários vídeos e continuaremos. Portanto, a comparação não é absurda. Irã, que já declarou que quer varrer Israel do mapa. Egito, é um pequeno país no meio do caos, não lhe resta outra opção a não ser sobreviver. Não direi quem atirou a primeira pedra no primeiro ano, pois isso seria entrar em... O que digo é... que certamente não foi Israel. Quem consultar os livros de história, indo o mais longe possível, verá que dizem ser um ciclo, então volte o máximo na linha do tempo. Não foi Israel, não fomos nós, judeus, que começamos isso. O problema é que eles se incomodam com o fato de o judeu ter autodeterminação nacional. Quem você prefere como vizinho? Alguém do Hamas ou um israelense? Mas às vezes o poder não faz as coisas subirem para outro nível, como estamos vendo. Os israelenses não estão exagerando? Israel tem poder militar suficiente para ter apagado a Palestina do mapa. Apagado do mapa e da memória a Palestina, o Egito, o Irã, o Líbano, todos eles. Isso quer dizer que se eles existem... Não é exagero. Vou dizer uma coisa para vocês. Olhando nos olhos de vocês, mesmo que eu não possa ver os olhos de vocês, eu sei e já vi parte do armamento que Israel possui. É um armamento muito, muito poderoso. Muito poderoso. Se Israel quisesse, com um botão, faria coisas cujos estragos vocês nem imaginam. Mas Israel só usaria esse tipo de arma no dia do juízo final. Ou seja, quando Israel nos... Deus me livre, que Hashem nos proteja e Hashem nos protege. Se Israel estiver em uma situação em que realmente é iminente, e realmente vemos como... E isso poderia ter sido no 7 de outubro, se mais países tivessem se unido ao Hamas. Graças a Hashem, que não estavam sincronizados. E por isso Israel... Mas se chegasse a haver um cenário assim, Israel usaria armas que vocês não entendem. Se o mundo achou que o que aconteceu em Gaza foi uma destruição, não entendem o poderio de Israel. Vocês não viram nada, não viram nada. Somos um país forte. Desenvolvemos isso após toda a nossa experiência histórica. Depois da Shoah, depois da Inquisição, depois das Cruzadas, depois de todos esses pogroms. Nós, judeus, não vamos mais permitir que tentem nos eliminar. Nunca.
Por isso, a força de Israel é muito grande. Então, o que Antonini diz aqui não é uma metáfora, é algo muito, muito real. Mas Israel não utiliza esse armamento, porque não é necessário. Se Israel precisa agir com precisão, com pinças, e atingir as janelas dos comandantes do Irã no Irã, um país que está a milhares de quilômetros daqui, e com uma precisão milimétrica saber onde eles estão, Israel vai fazer isso. Se Israel precisar, porque não há outra opção, usar outro tipo de força, Israel também faria isso. Mas Israel não faz. E é muito exato o que Antonini diz. Eles continuam vivos, não por causa de genocídio ou porque Israel está passando dos limites. É fácil falar estando a 10 mil quilômetros de distância, como faz a Europa. Israel abriu corredores humanitários para a população, coisa que nenhum país europeu, nem na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial fez. Os espanhóis rasgam as vestes com a bandeira pró-Palestina. Vocês, quando a Europa... E é que, quando falo da Segunda Guerra Mundial, estou falando de alguns anos atrás. Quando estavam acabando com o Daesh, com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, em Mossul e em Raqqa, vocês viram se permitiam corredores humanitários para que a população civil saísse de Raqqa? A França não se importou nem um pouco, toda a coalizão europeia. Todos foram lá e varreram Raqqa e Mossul, e ninguém perguntou. Greta Thunberg, naquela época, não mandou barquinhos com leite em pó para Mossul e Raqqa. Nada disso. Mandar jornalistas, hospitais. Literalmente, no segundo dia da guerra, a Rússia destruiu um hospital com 40 pessoas dentro. Ou seja, estamos falando das coisas mais... que ninguém perguntou, porque todos sabiam que a ameaça do Estado Islâmico do Iraque e da Síria era muito grande. Então foram acabar com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. É como dizer... E os nazistas e sua população civil, ninguém questionou isso na Segunda Guerra Mundial. Não estou defendendo exterminar toda a população ou todos os habitantes de Gaza. Não confundam minhas palavras. Digo que é preciso contextualizar tudo e entender quem é nosso inimigo. Todos esses números dados pelo Hamas de 60 mil vítimas, sem explicar quantas são pessoas em idade de combate. Eu tenho um vídeo sobre isso mostrando estatísticas. Quantas pessoas foram retiradas da lista, demonstrando que mais de 71% são pessoas em idade de combate. E homens, sim. Sem demonstrar qual é a proporção de combatentes versus civis, proporção praticamente de 1 para 1. Recorde nas guerras, mas esses contextos não são citados. O próximo vídeo, também na Espanha, mostra pró-palestinos. Mas a linha entre protestar contra Israel e depois contra os judeus, porque que vocês viram como eles vão e fazem. Tentam atacar sinagogas na Espanha, restaurantes kosher e coisas do tipo, certo? Porque eles não fazem essa diferenciação. Então eles vão atacar judeus porque, como judeus, naturalmente somos sionistas. É verdade que uma porcentagem bem pequena do povo judeu não é, mas a maioria é, por isso atacam judeus. Mas eu vou mostrar no próximo vídeo que eu não tenho explicação para isso, e se alguém do público quiser explicar, então explique. É um genocídio! As meninas de Gaza não são uma ameaça! Os meninos de Gaza não são uma ameaça! As meninas de Gaza não são uma ameaça! Os meninos de Gaza não são uma ameaça! As meninas de Gaza não são uma ameaça! Eu não sou cristão, mas não entendo por que estão protestando e indo a uma procissão, né, a um rito religioso do cristianismo, né, o catolicismo. O que isso tem a ver? Não vou generalizar, porque nem todos os espanhóis estão fazendo esse tipo de loucura. Eu me atrevo a dizer que grande parte dos espanhóis não segue por esse caminho. Muitos apoiam Israel, e eu agradeço isso de coração. Obviamente, esses grupinhos de esquerda e islamistas fazem muito barulho. Obviamente, isso chama mais atenção, a mancha na parede, do que ver toda a parede em si. Então, vocês sabem que se há uma parede branca e a gente vê uma manchinha, a gente foca na manchinha e não na parede toda. Então, acontece o mesmo. Existem pessoas muito boas e a gente acaba se prendendo a esses pequenos detalhes. No entanto, esse pequeno grupo radical escolheu um governo que é o de Pedro Sánchez, que fez com que a Espanha só afundasse. Vou mostrar um trecho de Pedro Sánchez do canal Isaac Explica, que me impressionou. Vocês podem encontrá-lo no Instagram.
Pedro Sánchez, presidente da Espanha, ameaçou Israel. Veja o que ele declarou. A Espanha, como vocês sabem, não tem bombas nucleares, também não tem porta-aviões, nem grandes reservas de petróleo. Sozinhos, nós não podemos deter a ofensiva israelense. Mas isso não significa que vamos deixar de tentar, porque há causas pelas quais vale a pena lutar. Ou seja, ele está literalmente dizendo que se a Espanha tivesse armas nucleares, tivesse porta-aviões, tivesse poços de petróleo, então sim, estaria intervindo para frear Israel militarmente. Ele está dizendo que a Espanha entraria em conflito. É aquilo que mostrei para vocês. A Espanha enviando navios de guerra para proteger uns barquinhos com leite condensado. Sánchez quer confronto e guerra direta com Israel. Espanhóis, acordem, acordem. Quando é que vão tirar esse psicopata do governo? Quando? Conflito militar com Israel, sério mesmo, Pedro? Você acha que vai enganar os espanhóis com esse discurso de defender a causa palestina? Fica óbvio que todo dia você insiste nisso como se fosse o maior problema e não existisse mais nada acontecendo. Pedro, está ficando claro, está começando a ficar muito óbvio que você não tem como se salvar e está usando a Palestina só para se salvar politicamente, nada mais. Pedro Sánchez está envolvido nesses casos, mas vamos falar da Palestina. E o mesmo que fazem todos os outros que falam sobre isso, como o caso do Maduro, que diz os Yankees e a oligarquia. E falar de coisas que não são os problemas que realmente precisam ser enfrentados. O que mostrei para vocês sobre Oscar do canal Green Space. Existem problemas de verdade, tipo, preocupantes. Por que ninguém se interessa por Cuba, mesmo sendo vizinha de toda a América Latina e dos Estados Unidos? Está ali literalmente no meio de todos. Por que não gritam, não fazem um escândalo pela liberdade dos cubanos para que eles possam tomar seu iogurte em paz? Não, porque ninguém fala sobre isso. Agora vamos ouvir mais dessa palestra que deu Pedro Sánchez, que aliás ele falou junto com o chanceler da Alemanha. E o chanceler da Alemanha se distanciou do que dizia Sánchez. Sánchez dizia tudo isso, Israel aquilo, e o chanceler dizia assim: a situação é preocupante. Não concordamos com a forma como o senhor está lidando com isso. Mas veja, não, isso não é genocídio. E se um alemão diz isso, acreditem, os alemães sabem melhor do que ninguém o que é genocídio, já que em seu território e governo nos anos 30 e 40 foi cometido o pior da história. E eles, dando uma aula para Pedro Sánchez, é o chanceler da Alemanha dando uma aula para Pedro Sánchez. Mas vamos ouvir o que ele tem a dizer. A Espanha é um povo amigo do povo de Israel, nós somos. Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém poucos meses depois do terrível atentado. Olha, ele tem razão, não tiram o que ele disse, de que o povo da Espanha é amigo de Israel. Isso eu não tiro porque vocês mostram o chat, são a prova de que isso é verdade. O povo é amigo de Israel, mas o que ele fez como governo foi hostil, e acho que ele esteve em Israel. Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém poucos meses depois do terrível atentado do Hamas. Condenei os atentados do Hamas em nome do governo da Espanha. Que cara de pau, porque justamente o que Sánchez fez em sua visita à Espanha, e vocês podem conferir, basicamente comparou Israel ao nazismo quando veio. Quando ainda havia vítimas do 7 de outubro não identificadas, era porque seus corpos estavam muito destruídos. Que esse cara compare com o nazismo, com nossas vítimas ainda soltando fumaça. Foi isso que ele veio fazer em Jerusalém. Para mim, isso foi tipo uma das piores, digamos, humilhações. Netanyahu falou isso diretamente para ele, dizendo que a comparação era inadequada. Tipo, uma loucura total. Então, Pedro Sánchez, quando se mostra como sim, eu fui e condenei o ataque. Não. Literalmente, desde o primeiro dia, ele ficou do lado do Hamas. Desde o primeiro dia, ele está contra a nossa guerra justa por essa liberdade dos nossos sequestrados. Vou mostrar para vocês o que um ex-presidente do governo da Espanha disse sobre isso. Se Israel perdesse o que está fazendo, vocês não percebem o problema que teríamos no mundo ocidental e na Europa? Seria um problema grave. A união desses dois problemas colocaria o Ocidente perto de uma derrota total. Sobre esse assunto, vários grandes pensadores já falaram, na verdade, na Espanha. Pilar Rahola fala bastante sobre esse tema. E em espanhol também tem o Dr. Francisco Hill White, que explica como, na verdade,
A narrativa, o ethos do Ocidente e seu futuro e sua liberdade dependem dessa luta. Agora, independente da posição política que vocês tenham sobre esse ex-presidente, a favor ou contra, o que ele propõe, eu concordo que isso define essa luta, define o que é o futuro do Ocidente e das sociedades ocidentais. Como eu disse, se vocês querem saber o que está em queda, qual sociedade está em queda, vocês meçam a quantidade de bandeiras contra Israel. Essa é a forma. Vejam os países mais destruídos, com menos liberdade, onde mais reprimem mulheres, imprensa e direitos humanos. Vejam que justamente são esses os países que são mais hostis a Israel. Nos países onde há mais liberdade, mais, não sei, um mundo melhor, a economia melhor, são justamente os países mais próximos da causa de Israel. 1 mais 1 não é tão difícil. Vou mostrar um vídeo, isso é terrível. Essa é a situação na Espanha. Isso está acontecendo e, novamente, não generalizo, há muitos espanhóis bons, mas semanas atrás houve um ataque em uma estação de ônibus em Jerusalém e alguns árabes mataram um cidadão espanhol, Jacob Pinto, que Hashem vingue seu sangue. E o que aconteceu foi que iam fazer 1 minuto de silêncio, mas durante o minuto de silêncio, esses malucos começaram a levantar a bandeira do Fatah, da Organização para a Libertação da Palestina. Portanto, contra o ódio, contra a barbárie e contra a falta de razão, 1 minuto de silêncio, em homenagem a Jacob Pinto. Isso é revoltante. Como é que em 1 minuto de silêncio por uma vítima dessa bandeira, alguém levanta a bandeira para um cidadão espanhol que foi morto justamente por causa desses psicopatas? Outra coisa é o que o senhor está me dizendo sobre Gaza, que eu também já disse que a guerra tem que acabar, que tem que haver paz. Mas estamos falando de um melilhense. É uma falta de respeito enorme com um melilhense. Senhor secretário, onde estávamos? Presidente. Vocês sabiam que há judeus em Melilla desde antes da existência do Reino da Espanha e da própria Espanha? Ele não veio falar, não é? Fora com a bandeira e esse senhor. Desculpe. De fato, tiraram quem levantou a bandeira dali. Muito bem, essa é a resposta que deve ser dada. Tirar e suprimir esse tipo de ato que favorece o terror. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. Vocês viram os vídeos e, se tiverem dúvida, deixo na descrição para vocês conferirem. É que foi isso que aconteceu. Atacaram covardemente civis inocentes, incluindo mulheres, crianças, idosos e Jacob Pinto, cidadão espanhol. E que essas pessoas tenham esse tipo de atitude é estar a favor da destruição de toda... Vou mostrar um vídeo de Victor Quiles, que reflete porque há pessoas que apoiam a causa do Hamas. Tem que protestar de alguma forma, né? E tem que se fazer notar. Então, eu concordo sim, de verdade. Você, como mulher, fica mais do lado, por exemplo, da Palestina, onde os direitos das mulheres não são reconhecidos, por exemplo? Desculpa, né? É que estou com muita pressa. Tudo bem, não se preocupe. Sim, acho bom que as pessoas se manifestem pelo que pensam. Muito se comentou sobre a ausência de condenação clara ao Hamas. Você acha que isso deveria ocorrer? Porque muitos apoiam a Palestina, mas não condenam o terrorismo do Hamas. Quem defende a paz não deveria também condenar? Não. Houve várias violações e ataques aos direitos humanos e aos judeus. Você acredita que esse terrorismo não deve ser rejeitado? Não sei, só posso dizer que... Não sei, prefiro não responder de verdade, me desculpe. Bom, mas você apoia o acampamento? Essa é a nova geração, né? Se não me engano, ele está entrevistando em uma área universitária. Ou seja, os futuros líderes da Espanha, senhoras e senhores, não conseguem condenar as piores atrocidades dos séculos 20 e 21. Acho ótimo que estejam aqui. Você apoia sem saber do assunto? Sim, digamos que sim. Sim. E se pedimos o fim da guerra? Aí está a causa progressista resumida em uma nós. Não conhecem o tema, mas apoiam mesmo assim, isso basta, certo? Você acha que também se deve condenar o que o grupo terrorista Hamas fez, ou não? Provavelmente. Você condenaria isso? Não tenho certeza. Não sei te dizer nada.
Por que você simplesmente não diz sim, eu condeno? Condeno que sequestrarem bebês e que sequestrarem idosas. E, quer dizer, o que tem de difícil? Tirarem o telefone da vítima, começarem a fazer transmissão no Facebook Live para mostrar para todos os familiares como executam a própria pessoa na frente de todos os familiares pelo telefone. Como é que não vai condenar isso? Como não condenam, duvidam ou pensam assim? Na Palestina, há violações dos direitos das mulheres LGTB e sociais. Ainda assim, você apoiaria a Palestina? Aí vemos a grande disparidade entre as pessoas que estão despertas na geração e as pessoas que vivem em fantasias. Quero terminar contando para vocês uma história que aconteceu em 1391. E é que na Espanha houve um dos piores massacres contra judeus. E foi por toda a Espanha, e que foi, infelizmente, pelos cristãos daquela época. E simplesmente entravam onde os judeus viviam, nas judiarias, e cometiam os piores horrores. Era 7 de outubro, mas em todos os lugares onde havia judeus na Espanha. E os judeus pediam às autoridades espanholas que os salvassem, mas não os salvavam, não chegavam. Esses loucos, um grupo que só queria destruir e roubar, saqueavam e cometiam atrocidades, indo de vilarejo em vilarejo entre os judeus. Como alguns eram murados e não conseguiam entrar, partiam para outros e acabavam com as pessoas. O que aconteceu? Chegou um ponto em que um rei de outra região da Espanha moderna, o que hoje é Navarra, entrou e conseguiu deter esses psicopatas. E não foi muito difícil para ele, porque, como vocês podem ver, esta imagem retrata isso muito bem. São simplesmente camponeses bêbados tirando a vida de judeus, mas armados apenas com algumas facas, algumas espadas e paus. Mas, como judeus sem exército, não podíamos nos defender deles. No entanto, quando as autoridades finalmente chegam, nesse momento aparecem com alguns poucos cavalos. Conseguem deter esses pogroms que estão fazendo contra os judeus? Os judeus, durante muitos séculos, estivemos à mercê das nações. Se éramos perseguidos, não tínhamos a quem recorrer, não havia um tribunal internacional, não existia nada disso. Só podíamos pedir ajuda e salvação a Hashem, nosso Pai no céu, a mais ninguém. Hashem nos preservou todo esse tempo. Nós, judeus unidos por séculos, também nos preservamos. Mas hoje as coisas mudaram. Em Israel temos um exército. Em Israel somos fortes. Em Israel não precisamos ficar implorando para Pedro Sanches nos dar permissão para nos defendermos do Hamas. E acho que essa, digamos, veia histórica impacta em Sanches, ou até mesmo o que disse o rei da Espanha na Organização das Nações Unidas, essa veia histórica. Sabiam que o rei da Espanha tem o título de Rei de Jerusalém? Ele age como se Jerusalém fosse dele. Essa veia de quê? Como o judeu esteve à nossa mercê por séculos, ainda temos essa necessidade de que ele esteja à nossa mercê. Esses são como aqueles que tentam ter uma moral superior sobre o judeu, então dizem, tipo, o judeu tem que estar à nossa mercê, só pode se defender com nossa permissão. Como neste momento eles não têm nossa permissão e preferimos o judeu, depois do judeu dos campos de concentração, gostamos mais do judeu amarrado a estacas em autos de fé. É o judeu que eles gostam, o judeu a quem podem dar uma placa de comemoração de vítima. Mas o judeu que se defende, o judeu que é respeitado, o judeu que tem autodeterminação e que já não treme mais nas bases, isso incomoda caras como esse, como Pedro Sanches? Hoje judeus como nós não somos mais como antigamente. Agora nos defendemos. O leão de Eudá está acordado de novo e o povo de Israel vai estar aqui para sempre. Não vamos pedir permissão a eles nem a ninguém deles para que isso aconteça de novo conosco. Não vamos permitir isso, vamos nos defender. Gostem ou não, saia da Eurovisão ou não, saia da Copa do Mundo ou não, tente derrubar ciclistas ou não, nós vamos nos defender, ok? Então, agradeço muito a vocês que têm os pés no chão, que oram pela paz de Jerusalém, que oram pela paz de Israel e, consequentemente, do mundo inteiro. Se Israel triunfar, o mundo vai ser um lugar melhor. Se Israel, e isso não vai acontecer, chegasse a fracassar, o mundo cai, o Ocidente cai, mas esse cenário não vai acontecer, porque Israel, como vimos, estamos triunfando, triunfaremos. Beijem a Hashem, que esteja com todos. Por fim,
Convido novamente para minha comunidade Israel Jai. Na descrição e nos comentários, deixo o link para entrarem na comunidade Israel Jai e manterem contato direto comigo, enviando ideias sobre esses temas. Assim, vocês também poderão acessar nossas aulas de hebraico, empreendedorismo e principalmente temas focados na Torá. Abraço para vocês de Israel, amo Israel Jai.